Meu nome é Ideltônio Campos dos Santos. Nasci no dia 16 de março de 1953, em Goiás. Antigamente era Goiás, hoje é Tocantins, e por uma cidadezinha chamada Tupiratins, na beira do rio Tocantins. Quantos habitantes tem nessa cidade aproximadamente? Naquela época era a cidade muito pequena, né? Porque era muito... Em 53 estava iniciando, né, ainda a cidade, começando a construir a cidade. Quando meu pai chegou lá, como ele era comerciante, nós tínhamos aproximadamente, eu creio que não tinha mil habitantes, mas devia ser umas 600 pessoas, 700. Muito pequenininho, era muito pequeno. Aí, de repente, como era a margem do rio Tocantins, aí veio umas chuvas lá, alagou, aí o pessoal voltava de novo, e assim refizeram a cidade. E uma cidade muito, muito querida, muito bonita. Querido. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, e eu quero saber da sua infância, mas vamos primeiro falar, qual o seu cargo aqui na UFG? Assistente de administração. Quando que aposentou? Eu aposentei em 1º de agosto de 2023. De 23. Vai fazer um ano. Uhum. E o senhor era servidor da atual FIC, Faculdade de Informação e Comunicação? Não, eu comecei na CPPD, Comissão Permanente de Pessoal Docente. Naquela época era COPERT. Era COPERTID, aí foi extinto, foi para a COPERT, e hoje é a CPPD. E aí depois ficou quanto tempo aqui na FIC, mais ou menos? Aqui foi mais de 20 anos. Fiquei na Pró-Reitoria de Pesquisa também, PRPPG. Ali eu fiquei por volta de 12 anos. Como eu trabalhei aproximadamente 49 anos, lá na CPPD foi por volta de uns 12 anos também, mais ou menos. Tá bem. Só para a gente, mais ou menos, fazer o desenho da sua ficha. Tá bom. Agora vamos voltar lá para a sua infância. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu faço para todos os entrevistados. Qual a primeira imagem que o senhor tem do Ideltônio criança? A imagem... Tem várias recordações, né? Mas uma que me mexeu muito comigo, até hoje eu tenho recordações, eu lembro. Eu tinha por volta de 12 anos, e como eu morava na beira do rio Tocantins, meu irmão, que tinha 8 anos, resolveu nós ir pescar. Meu pai não gostava de pescaria, ele nem sabe, ele nem imagina que aconteceu esse fato. E lá na pescaria, eu estava pescando umas caranhas, e na beira do rio, de repente, olhei para o lado e não vi mais meu irmão. Quando eu olhei para o rio, ele estava afundando, subia e descia no rio, já estava indo para o meio do rio. Eu desesperei, com 12 anos, corri, pulei naquele rio, e peguei esse meu irmão, e vi ele com a barriga cheia d'água. Aquilo me deixou preocupado, muito triste, e mexia com ele e tal, até que ele esvaziou o estômago, né, porque engoliu muita água. Aquilo me deixou completamente desnorteado. Aquilo ficou essa imagem até hoje, eu lembro do meu irmão, por pouco ele não morreu. Meu pai não sabia, porque ele nem gostava que a gente saísse. Mas aconteceu o fato e a gente fica com essa lembrança, né? Mas são coisas que acontecem na vida. Acho que Deus colocou a mãozinha dele lá e não deixou que acontecesse aquela tragédia, né? Que idade o senhor tinha? Tinha 12 anos. 12 anos. Uhum. Tem alguma outra lembrança de criança? Eu lembro mais que meu pai era muito rigoroso, muito aquela pessoa muito... não dava oportunidade para a gente. Os filhos naquela época era criado, já viu. Ele era muito disciplinado. Ele, quando tinha alguém na sala que ele estivesse conversando com alguém, o filho não podia nem encostar ali. Eram aquelas atitudes de pessoal antigo. É a formação deles, era a forma que eles agiam. E não tinha o carinho, não tinha o amor pelos filhos. Assim, amor que eu falo assim, amor tinha, mas não tinha aquela proximidade de ficar abraçando, beijar os filhos. Aquele carinho, né? A mãe é diferente, a mãe era mais atenciosa nesse sentido, né? Certo. E aí veio também a lembrança da morte de meu pai. Eu estava na cidade ao lado, passando as férias do mês de julho, quando foram me buscar nessa cidade, falou que meu pai estava muito doente. Cheguei lá, meu pai tinha falecido. Também é um fato assim, que choca muito a gente, né? Porque você perdeu o pai naquela época, era muito triste. Foi em 1968 para 69. Então, são umas lembranças que deixam a gente um pouco preocupado, triste. Preocupado não, muito triste, né? Porque, na verdade, marca muito. Que idade o senhor tinha quando seu pai faleceu?
eu tinha 14 anos e em seguida recebi um convite para ir morar em Arraias. Um irmão que eu não conhecia em Arraias, porque o meu irmão queria me ajudar. Falou, manda o Ideltônio para cá, porque nós éramos uma irmandade, eram nove irmãos. E ele queria que eu fosse, porque eu era afilhado da esposa dele, minha cunhada, né? E ele falou, manda ele para cá que eu quero educar ele e tal. E eu viajei naquela época, saí de minha cidade, estrada de chão, né? Naquela época não tinha asfalto. Belém, Brasília, 1.000 quilômetros de estrada de chão. Aí vim para Goiânia, de Goiânia peguei outro carro e fui para Arraias. E lá comecei meus estudos lá em Arraias, na casa desse meu irmão. Vamos tentar lembrar uma coisinha. Fala o nome do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Quantos irmãos são? Na verdade, nós éramos muitos irmãos, era aproximadamente uns 19 irmãos. Porque meu pai casou-se a primeira vez, a esposa faleceu. E com minha mãe nós somos nove irmãos. E antes tinham 10? 10, mais ou menos. Só que faleceram, né? Uns eu não cheguei nem a conhecer, porque era do primeiro casamento, já jovem, com 14, 15 anos, faleceram. Então, ficou aquela situação triste, né? Porque a gente nem conhecia os irmãos. Mas era porque eu não tinha casado ainda com minha mãe. E quando casou com minha mãe, aí foi aquela peleja, aquela luta. Mas o nome de meu pai é Antônio dos Santos Sobrinho. E minha mãe, Ideltrudes Campos Sobrinho. A razão pelo meu nome ser Ideltônio foi o meu pai, na verdade, ele pegou uma parte do nome da mãe e do pai e formou Ideltônio. Idel de Ideltrudes e Antônio de Antônio. Aí formou meu nome. E os seus outros irmãos, quais os nomes? Tem algum nome artístico, assim, de uma composição? Não, são normais. Antônio Campos, Moisés, Carlos, que era o mais jovem. E as irmãs, tudo era Maria. Maria do Amparo, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Maria de Jesus. Então era tudo Maria, sabe? Então, mas o senhor teve um nome diferente. Diferente, o meu foi. O senhor foi especial. E, por sinal, até já tinham colocado duas pessoas com meu nome, mas já faleceram. Um foi um colega de aula, que ele gostava muito de mim, me admirava profundamente, porque eu era bom de matemática naquela época, e eu passava muita colinha para ele, né? Ajudava muito ele. Aí um dia, depois de muito tempo, passeando ali pela Vila Nova, né? Encontrei com ele, falou, vem cá, vê seu xará. Só que ele, em vez de colocar Ideltônio, colocou Idelton. A memória dele não estava tão boa. E eu fiquei sem graça, falei, mas meu nome não é Idelton, é Ideltônio. Aí o menino, formado em administração de empresa, e eles têm uma vidraçaria, por nome Vidraçaria Ideal, que ali na Vila Nova, hoje é um rapaz bem sucedido, muito bem. Aconteceu isso. E o outro lá no Tocantins, um colega meu de infância, colocou o nome do filho dele de Ideltônio. Isso eu não cheguei nem a conhecê-lo, mas num acidente ele faleceu também. Como é que era a sua casa na sua infância? O que vocês brincavam? Como é que era a comida que vocês comiam? Qual era a comida gostosa? Minha casa era uma casa muito grande. Tinha 18 cômodos. Meu pai era comerciante e ele é exagerado, né? Chegou lá no interior, lá nessa cidade, que ele veio do Piauí. E lá ele construiu uma casa com 18 cômodos. Tinha uns 4 cômodos, quartos, era 5, se não me engano, salas, cozinha, despensa, aquelas coisas todas, né? Tinha a sala comercial e tinha mais depósito. Era uma casa muito grande, sabe? E a gente brincava mesmo igual toda criança. À noite, reunia, ia brincar de berlinda, uma série de coisas. Correria, jogar bola, essas coisas normais. E morava bem numa praça. E toda noite a gente participava, né, das brincadeiras lá com os colegas. Era uma época que podia brincar na rua. Brincava à vontade, era à vontade. Vinha até a vaca, boi, aqueles animais, vinha lá para a cidade lá e era tudo à vontade. Cidadezinha bem pacata, mas muito boa. O senhor tem filhos? Tenho. A criação não é a mesma? Não, de maneira alguma. Meus filhos foram criados assim de uma forma bem passiva, bem educada, bem calma. Tanto assim que eu falo, eu tenho um filho que esse é um filho que nunca precisei nem alterar a voz com ele. E é porque eu separei, ele tinha 9 anos,
e foi morar comigo e eu fui criar ele sozinho. E tem um outro mais velho, esse era mais terrível um pouquinho, mas não cheguei também a... Os nomes deles? Flávio Fernandes, o mais velho, e o Fabrício Fernandes, o mais novo. Por que esses nomes? Flávio é porque toda a vida eu fui muito apaixonado por futebol. Era louco, até hoje eu sou, né? Eu sou apaixonado pelo Fluminense. É o time de coração meu. Desde novo eu comecei a torcer pro Fluminense e tinha um goleador na época de 68, 69, 70, chamava Flávio. Era um dos maiores goleadores que o Fluminense tinha. Aí eu me apaixonei, falei, no dia que meu filho nascer vai chamar Flávio. Aí dediquei a ele. E o Fabrício foi um sorteio, né? O outro foi um sorteio que fez entre eu, a mãe dele e o Flávio. Eu queria Fernando, a mãe dele Diego, e o Flávio queria Fabrício. Aí no sorteio saiu o nome de Fabrício. Saiu o nome do irmãozinho. Mas é nome composto? Não, só Fabrício. Um é Flávio e outro é Fabrício. Fabrício, exato. Exatamente. Isso mesmo. Me fala um pouquinho como é que foi a sua vinda para Arraias. E como que o senhor começou os estudos? O senhor falou que era bom em matemática. Vamos falar um pouquinho? Depois a gente vai chegar na UFG. Tá bom. Mas vamos falar um pouquinho desse trâmite aí da infância até chegar na UFG? Comente para nós, por favor. Quando eu vim para morar com esse irmão meu. Eu acabei de falar. Esse meu irmão eu não conhecia meus sobrinhos, minha cunhada, que era minha madrinha. E, bom, eu sei que eu chegando em Arraias, lá era um colégio de freira. E eu cheguei e foi um choque também, porque o sistema de vida era diferente. Arraias lá era tudo bem milimetrado, tudo bem controlado. A casa, a alimentação, a gente não tinha acesso a abrir uma geladeira, não tinha acesso a pegar um pão para comer, alguma coisa, tudo era bem rigoroso. Era bem disciplinado. Minha cunhada era professora antiga e criou os filhos, né? Então, é interessante, porque eu levei um choque profundo, porque em minha casa era à vontade. Você ia lá na despensa, pegar o que queria comer e tal, e estava à vontade. E lá não, lá a coisa foi diferente. E eu passei, assim, um momento assim, bem complicado, porque não tinha liberdade, né, para comer. A hora de dormir tinha a hora certa, o lanche, tudo era tamanho igual, ninguém podia pegar o maior ou o menor, era uma coisa bem disciplinada mesmo, a alimentação. Como é que o senhor vê essa sua formação? Isso foi bom, foi ruim? Como é que o senhor lembra disso? Para mim foi meio traumática, porque desde novo eu tive problema de saúde. E tinha medo de sair de casa porque tinha que enfrentar uma série de coisas, principalmente na área de alimentação, essas coisas. E minha mãe sempre preocupava muito comigo, porque eu, dos filhos, era o mais fragilizado em termos de saúde. Tive uma série de problemas de saúde de novo. Que problemas foram esses? Eu tive... Uma vez eu comecei a inchar, eu tinha por volta de 10 anos, eu comecei a inchar e esse inchaço foi aumentando e chegou a um ponto que eu não andava mais. Ficava só sentado numa cadeira e sem saber, porque lá não tinha médico, não tinha estrutura assim para poder tratar da gente. Mas aí minha mãe ficou sabendo que em Miracema, que é de lá de Tupiratins, Miracema era através de barco, né? Naquela época a gente só andava de barco. Aí nós fomos para Miracema. Ela conseguiu lá alguém que nos ajudasse a levar lá em Miracema e me levaram. Chegando lá em Miracema tinha um médico chamado Turiba, o nome desse médico, eu não esqueço o nome. E ele fez uns exames de sangue, de fezes, de urina, sei lá, aqueles exames. Aí mostrou que eu estava com um problema no intestino. Aí passou uma medicação para mim e eu comecei a soltar o intestino. Daí não foi uma semana, eu estava com o corpo normal. Eu fiquei tão inchado que parecia que eu não voltava mais. Ninguém nem acreditava que eu voltava mais, porque eu estava assim, deformado, completamente diferente. E através de um exame, né, laboratoriais, ele descobriu que o meu problema era... Diz ele que foi uma comida que eu comi. E a gente era muito terrível. Minha mãe colocava aqueles buriti, não sei se você conhece o buriti, e no latão lá, e colocou aqueles buriti para eles amolecer.
E nós reunia lá os irmãos, os amigos, e pegava esses buriti quentes e ficava comendo. Diz que foi esse buriti que me fez mal. Mas, alguma graças a alergia, Deus, algum processo alérgico, com certeza. aí com certeza foi. E aí eu melhorei, mas mexeu um pouco com o psicológico, né? Porque mexe mesmo com a gente. Então, na escola de freiras, Sim, foi traumático por conta de uma disciplina excessiva? lá o sistema de ensinamento naquela época era completamente diferente, né? A freira rígido, muito rígido. Onde eu estudava lá na minha cidade era mais tranquilo, mais pacífico. E lá eu sentia muita falta, né? Falta da família, da mãe, dos irmãos e daquilo que eu gostava mais. E lá eu tive uma vida, igual eu falei, bem diferente mesmo, em todos os sentidos. E aquilo me chocou um pouco. Mas fiquei só um ano lá também. Depois viemos para Goiânia. E chegou em Goiânia pela primeira vez? Aí eu voltei a estudar aqui nos colégios. O meu irmão tinha sido transferido aqui para Goiânia. Ele trabalhava no IBGE e morava com mais 6 sobrinhos, que são os filhos dele. Hoje todos formados, tudo muito bem. Mas foi bom, porque a gente aprende muito, sabe? A gente aprende muito. Aí o tempo foi passando, aí depois eu fui morar de aluguel, né? Eu morava numa kitnet lá e comecei a trabalhar. E como é que chega no UFG? Bom, eu passei por um comércio na Rua 4, trabalhei lá de vendedor, depois, por pouco tempo, aí recebi um convite para trabalhar no Sindicato do Comércio Varejista. Aí fui registrado no sindicato com o nome Atacadista de Gêneros Alimentícios. Aí trabalhando naquele sindicato, tinha um salário razoável. Aí apareceu a oportunidade de fazer concurso na UFG, depois de um ano e pouco. Aí meu irmão disse, eu vou pagar para você fazer o concurso. Aí pagou lá a inscrição, eu vim fazer esse concurso, né? Aí passei, logo em 1974. E eles mandaram um telegrama para mim, convocando para mim vir para assumir o cargo. Quando eu fui ver o salário, era bem inferior do que eu ganhava. Aí eu falei, não vou não. Não vou porque vou ganhar bem menos, não é vantagem para mim. Aí passaram uns 3 meses, 2 meses para 3 meses, mandaram outro telegrama e o salário continuava o mesmo. Eu falei, não tem condições. Aí quando eu recebi o último aviso, assim, agora é a última oportunidade que nós damos para você. E quando eu vi, o salário tinha triplicado aqui da UFG. Aí eu falei, agora eu vou. Mas eu fiquei em dúvida até para me vir. Mas aí eu vim, aí já fui lotado lá na CPPD e peguei um chefe, nossa, o meu chefe era terrível. Ele era, não vou falar grosso porque é uma palavra muito pesada, mas era um médico, Dr. Giovanni Septímio Cisneiro de Oliveira. Ele era médico do IPT, Instituto de Patologia Tropical naquela época. Mas ele é rigoroso, muito disciplinado no horário de chegar, horário de saída. Ele dá uma espremida forte, mas eu suportei. Foi 2 anos, aí mudou. Aí foi uma série de chefes que eu tive lá. Aí veio só pessoas boas, pessoas que admiráveis, pessoas realmente que transformou a nossa vida. O senhor circulou na UFG, além de lá, em outras unidades, né? Lá foi só de lá, quando eu vim a um convite de um reitor, do professor Joel Pimentel. Ele gostava muito de mim, porque eu era um bom datilógrafo e eu fazia datilografava todas aqueles pareceres daqueles que eles eram conselheiros lá. E ele teve uma admiração por mim muito grande. Joel era uma pessoa extraordinária, uma pessoa de humildade, de uma bondade. E eu vim. Só que quando eu cheguei aqui na reitoria, eu fiquei só, parece-me que 2 meses. Porque como eu já lecionava no colégio, e na reitoria não tinha horário de sair, e eu tinha que ter um horário determinado para entrar no colégio à noite, 7 horas. Aí eu conversando com ele, falou, não, vou te mandar para um lugar espetacular, aí vai para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Aí nessa hora chegou o pró-reitor lá, esse pró-reitor, esqueci o nome dele, ele era uma pessoa tão boa que quando ele me viu, já foi me abraçando, já passou a mão no meu ombro, falou assim, vamos ali para a Pró-Reitoria que você vai ficar lá já. Não foi coisa assim de
Mas foi uma coisa incrível, sabe? Ele era até veterinário ali da escola de veterinária. Eu sou Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, um paizão, uma pessoa extraordinária. E ali eu fiquei. Passei por mais uns 3 reitorados, pró-reitor diferentes. Aí foi quando eu recebi o convite para vir para Facombe. Hoje fique. Hoje fico. O senhor conhece a professora Angelita Pereira de Lima? Nossa, essa aí é incrível. Tem história com ela assim que é fantástica. A professora Angelita, quando chegou aqui como professora, eu já admirei ela, assim, eu via que ela tinha uma energia diferente, assim, uma coisa diferente. Aí logo já foi ser coordenadora dos cursos de jornalismo. E eu atendia jornalismo, publicidade, relações públicas e biblioteconomia. Minha sala estava ali na frente, ela ali do lado. E ela era uma coisa comigo, e eu com ela, e vi. Aí quando foi um certo dia que ela chegou, eu falei, professora, a coisa aqui está bagunçada nessa coordenação. E ela falou, eu estou vendo, eu vou dar um jeitinho nisso aqui. Pois você acredita que não foi 2 meses, a coordenação estava completamente diferente. Mas ela realmente capacitada, competente, dinâmica mesmo, e de uma energia fantástica. O processo estava espalhado por tudo quanto é lado. Ela pegou esses processos tudo, despachou tudo, limpou tudo. Não, uma coisa fantástica. E aí, depois, o que aconteceu? Depois ela assumiu de novo a coordenação de jornalismo depois de um certo tempo. E aí vinha a eleição para diretor. Eu lembro até hoje. Eu não sei se ela lembra dessa história. Aí eu pegava aquela lista, né? Pegava aquela lista de professores, ficava procurando um para ser coordenador, para ser diretor. E não via ninguém. Quando eu bati o olho no nome da professora Angelita, eu falei, é essa aqui, não tem jeito. Aí peguei, vim na sala dela, abri a porta e falei, professora Angelita, por que você não vai ser nossa diretora, candidata a diretora? Dos nomes que eu estou vendo aqui, você é a mais, sabe, aquela coisa. Eu não sabia se ela já tinha intenção ou desejo, porque ela gosta muito de política, né? E aquilo eu falei para ela e falei, você podia ser. Aí ela olhou assim, sem gracinha, não falou nada. Eu acho que eu não lembro que ela falou alguma coisa, uma palavra, ficou só dando uma olhadinha para mim. Aí voltei. Quando foi uns dias para frente, ela falou, eu resolvi, vou me candidatar. Aí eu fui trabalhar em cima dos funcionários, dos colegas, que eu muito querido aqui, e comecei a trabalhar e, de repente, a concorrente dela era do mesmo curso, a professora Rosana. A Rosana, ela também é uma pessoa muito boa, inclusive com a madre dela. Mas as duas estavam assim, no estágio, assim, não muito legal. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, e agora, se ela perdeu, porque eu me declarei logo e comecei a fazer campanha para ela, né? Que ano foi isso? Rapaz, eu não lembro bem quando que foi a primeira vez que ela entrou. Eu sei que... Eu não sei se... Tem pouco tempo, porque ela ficou 2 mandatos aqui, são 8 anos. Tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí, com ela ser diretora, no dia da eleição mesmo, eu saí daqui à tarde, estava terminando a votação, e ela viu que eu estava muito apavorado, muito preocupado, falou, não, Idel, me dá seu telefone aí. Na hora que terminar o resultado, eu te ligo e te aviso o resultado. E eu fiquei apavorado, falei, a Rosana, se ela ganhar da professora Angelita, eu estou ferrado aqui. Mas aí, quando ela me ligou, falou, não, deu certo, ganhamos a eleição. E assim foi bacana, porque veio de mim a ideia, sabe, que eu não imaginava que ela queria ser diretora. De repente, ela se tornou diretora e um trabalho excelente. Ela me ajudou muito, porque veio a pandemia, veio aquele problema difícil, né? E ela, muito preocupada comigo, sempre preocupou. E aí veio a idade que eu comecei a vir, aí eu peguei uma depressão profunda, uma ansiedade, uma série de coisas. E aí houve as mudanças aqui, o prédio ficou em reforma, mas ela sempre querendo me dar um apoio. De vez em quando ela me pegava e vamos conversar, e saía ali para o pátio, nós ficávamos conversando, ela com o braço no meu pescoço. Uma pessoa, para mim, eu tenho uma admiração profunda. Por quê? Pela competência, porque ela é dinâmica mesmo, e aquilo tudo me encheu de alegria e de orgulho. Falei, uma pessoa que eu jamais vou esquecer. E sempre quando ela falava assim, vamos votar em fulano de tal, eu falei, eu acompanhava ela toda vez. Então eu tenho esse carinho, Eu sofri uma época também, porque a Angelita passou por um momento difícil, né, com um filho, que ela perdeu um filho. Já estava na coordenação aqui, acho que ela estava na coordenação.
aquilo chocou profundamente, deixou a gente bem triste. Ela sofreu, mas a gente sofreu também por ela. Assim, calado, mas Deus é mais, Ele sabe o que faz, né? Mas a vida... O senhor lembra desse fato? Quando que o senhor ficou sabendo? Lembro até hoje. Ela era... acho que ela já era separada do esposo, né? E tinha 2 filhos. E naquela época, eles estudavam no aplicação, que hoje é CEPAI. Os filhos dela, eu lembro mais ou menos que quando um dos filhos dela acordou e foi chamar o irmão para ir para a aula, né? Aí quando ele foi chamar o irmão, ele não respondia. Aí chamou, acho que a mãe. Foi mais ou menos nesse sentido. Aí quando ela chegou lá, ele teve um mal súbito, né, à noite. Nossa, foi um choque terrível. Chocou a universidade, chocou todo mundo, todas as pessoas que gostavam dela. Então é um caso assim que muito triste, né? Porque a gente... uma perca dessa aí é lamentável. Os meninos saudáveis, bonitos, os meninos. Era a idade, não sei se tinha uns 10, 12 anos nessa faixa. Mas uns meninos bem, aparentemente muito bem. Aconteceu. No né? registro foi mal súbito? Eu creio que sim, foi mal. Porque foi à noite, morreu dormindo. Né? Eu tinha saído com o pai, se não me engano, tinha ido assistir um filme. E ele também é professor aqui da UFG, naquela época. E acontece essas coisas, né? E a gente fica lamentando, né? E um pouco triste, né? Mas é da vida. Em contraposição, ela tem um sorriso muito Não, acentuado. A Angelita ela é positiva, astral, né? ela tem um astral bom, ela só olha para você, é sorrindo. Eu nunca vi ela dar nenhum piti aqui, ou gritar, ou agredir ninguém. Eu sempre tratou os alunos com muita frieza, muita alegria, e sempre procurou ajudar, fazer o melhor aqui pela essa faculdade, pelos alunos dela. Então, eu digo, é uma pessoa extraordinária. Muito bom esse seu relato sobre a atual reitora. Então, o senhor é o indutor dela ser reitora. Então, o senhor deu a ideia dela ser diretora? Foi naquela época, eu não sei nem se ela lembra disso, mas deve lembrar, porque com certeza ela lembra que eu já abracei já a campanha dela, já com os colegas aí, que uns eram contra, outros não sei o quê. E eu tentando fazer a cabeça, gente, eu conheço ela é uma pessoa assim, é uma pessoa espetacular, uma pessoa... Era eu e o João Lúcio daqui. O João Lúcio também Eram nós dois, que eram os cabos eleitorais dela. Vocês eram os articuladores. Eram os articuladores. Mas foi bom, porque pelo fato de eu ter muita amizade com os alunos, né? E igual eu falo, que os alunos me trataram com muito carinho, eu tive muita homenagem. Muita mesmo. Vamos falar um pouquinho delas? Esses recortes de jornal aqui que o senhor trouxe, deixou registrado essas homenagens, né? Poderia falar, esse jornal, que jornal é esse? Esse jornal Diário da Manhã. Diário da Manhã. É um dos únicos que tinha na época, não lembro, era ele, o Popular. Todos os dois são Diário da Manhã. E o que tem nesse daqui? Nesse aqui tem uma reportagem aqui que falaram sobre mim, né? Tem algumas coisas aqui, horas e horas atendendo o público, falando sobre mim, né? A grandeza no coração das pessoas. Aí aqui fala, universitário apto por realizar as suas matrículas, que eu cuidava das matrículas, né? Retirar documentos, conhecer as notas, e professores que nem sempre cumpriam o prazo de tempo e organização. Esta é a rotina do trabalho do funcionário Ideltônio Campos dos Santos, 53, nessa época eu tinha 53 anos, na Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Mas um detalhe não pode passar despercebido. Ele consegue fazer isto sem perder a calma com ninguém. É tão bom fazer o bem para as pessoas. É um gesto de humildade, diz Ideltônio, ou Idel, que o pessoal me conhecia mais por Idel, como é carinhosamente chamado por todos os professores, alunos e colegas. E o que ele faz não tem nenhuma complicação. Quando as pessoas me pedem algo, tento ser educado, bondoso, porque isso só faz bem para a vida da gente. Ou seja, nada de mistério. Ele é apenas gentil. Idel aprendeu a agir dessa forma com os pais, mas a gentileza teve o reforço da religião. Se você faz o bem para o outro, você também receberá o bem e as pessoas vão te ver com outros olhos. Garante. E por isso ele tenta
e tenta se atentar aos mínimos detalhes. Cumprimenta a todos é solícito, demonstrando verdadeiramente suas intenções. Há quem faça as coisas sem aquela alegria, sem vir do coração, e não pode ser assim. O carinho das pessoas com Idel é uma forma de retribuição de sua grandeza e gentileza. Ele já foi até homenageado por estudantes do curso de Publicidade e Propaganda, dando nome à turma que colava grau. Falta essa grandeza no coração das pessoas. Elas estão sempre ocupadas com outras coisas. Quem não gosta de receber uma grandeza, brinca. Isso aqui foi uma das reportagens. Quem foi que fez essa reportagem? Tem minha foto. Isso foi... Esse jornal é de 2008. 13 de janeiro de 2008. E essa aqui? Sabrina Araújo, deixa eu ver quem é que assina. Henrique Luiz tirou a foto. E aqui eu acho que é a Sabrina Araújo que fez a editoria. E esse outro jornal? Esse aqui é de 2009, esse aqui foi outra homenagem. Está escrito funcionário nota 10. O servidor técnico da Universidade Federal de Goiás, Edeltônio Campos, acumulou incontáveis títulos de funcionário homenageado pelos alunos dos cursos de comunicação social. Já teve turma de publicidade com seu nome. Também no ano passado, todos os cursos de comunicação agraciaram com o mais exemplo servidor. E agora, no dia 28 desse mês, será mais uma vez reconhecido como o favorito da turma de jornalismo. O segredo para tanta adoração? Eu sou muito atencioso, faço as coisas com muita humildade e fé em Deus. Diz Idel, como é carinhosamente chamado na faculdade. Ele afirma que não se considera bonzinho, mas gosta de resolver as coisas na hora certa. Idel fica preocupado com outros colegas de trabalho que insistem em adiar soluções para os alunos e professores. Tantas homenagens até constrange o time do funcionário, que já deixou de participar de colações de grau em que foi homenageado, só para não levantar olhares estranhos de outros servidores. Ainda em fase de treinamento, Lucas Humberto Ferreira, 27 acaba de ser... Aqui já é outra coisa. Aí tem esse aqui, então, que o senhor acabou de ler, é do Diário da Manhã também? 2009. 13 de agosto de 2009, Maiara Jordana, que assina. É isso, né? Aconteceu. E esses jornais o senhor guarda com carinho? Isso aí ficou lá guardado, eu mexendo lá, organizando as coisas minhas lá, eu encontrei, falei, rapaz, vou deixar esse... Nem eu comprava esses jornais, foi até um cunhado meu que vendo, ele comprou na banca e falou, não, esse aqui é do meu cunhado, esse aqui teve uma homenagem para ele, eu vou levar para ele. Não cheguei nem a comprar. É tão interessante que nem meus filhos, eu nunca participei dessas coisas que aconteciam aqui. E o professor Edvar um dia falou para mim, Idel, por que você não vai para as homenagens? Eu ficava preocupado, ficava triste, falei, os colegas ficavam um pouco assim, ciumentos, com ciúme, sei lá, aquela coisa. E eu não queria trazer constrangimento, porque eu nunca pedi homenagem, os alunos nunca aconteceu de eu chegar e falar, não, eu quero ser homenageado, de maneira alguma. Eu acho que eles viam que tinha ali uma pessoa que era o braço direito deles, que fazia tudo, que procurava fazer o melhor, sem prejudicar ninguém, né? Mas nas homenagens o senhor não comparecia? Aí eu voltei a frequentar as homenagens por causa do professor Edvar. Edvar foi outra pessoa que me surpreendeu profundamente. Nem me conhecia. Um dia, passando aqui no corredor, eu vi que era ele, saí no corredor e pus a mão no pescoço dele, no braço, no ombro dele, e falei com ele, professor, eu tenho um filho que faz faculdade e ele precisa de um estágio. Aí ele falou, mas ele estuda aqui? Eu falei, não. Ele estuda na Católica? Não. Ele estuda na Universo. Ele falou, mas nós não temos convênio com a Universo. Aí eu falei, mas eu precisava muito. Mas ele não me conhecia nada, aí ele falou, me dá seu nome. Aí eu dei o meu nome, meu telefone, tudo direitinho. E ele falou, daqui a uns 10 dias eu te ligo. Com uma semana ele mandou o assessor dele, Júlio Prates, ligar para mim.
Aí o Júlio ligou para mim e falou, olha, o professor Edivar pediu para você vir aqui para nós resolver um estágio para o seu filho. Quando eu cheguei lá, o Júlio fez as mesmas perguntas. Ele falou, não, mas nós não podemos estagiar aluno que não é daqui. Aí eu agradeci ele, muito educado, vim embora. Passou uns dias, eu encontro com o professor Edivar de novo. E ele tem a memória tão incrível que eu nunca imaginei. Ele falou, e aí, aquele negócio seu deu certo? Eu falei, não, o Júlio Prates falou que meu filho não pode estagiar aqui na UFG. Ele falou, não, deixa comigo, eu vou ver uma forma aqui para você. Com mais uma semana, ele ligou de novo, quero que você compareça. Rapaz, ele conseguiu um estágio para meu filho. Eu fiquei assim por entender, eu falei, uma pessoa que nunca me conheceu, uma pessoa tão humilde, tão simples, e de repente bate no ombro dele, encosta nele, ele teve uma admiração tão profunda que ele falou, eu vou conseguir. Aí conseguiu. Aí meu filho foi tão interessante que quando ele começou a trabalhar lá, ele foi trabalhar com a Benelussa, no Secretaria de Colegiados. E meu filho demonstrou assim um interesse, uma inteligência, uma alegria lá, que ele não queria mais soltar ele. Ele ficou, fez uma especialização aqui na área de administração de empresa, e o Edivar encantou com ele. Ele encantou com ele e eles todos lá, o menino assim, fora de série. Ele ficou aqui uns 5 ou 6 anos. Depois que ele soltou o currículo e convidaram ele, não fez nem teste, já foi trabalhar numa empresa aqui aqui perto do antigo aeroporto. Eu sei que nesse emprego ele está lá e hoje já é uma pessoa, um dos dirigentes lá, um dos coordenadores lá é DCCO, o nome da empresa. Então foi uma alegria, porque ele fez uma coisa assim que eu nunca imaginava, porque os vereadores que apareceram por aqui, tudo que eu pedi, eles me levaram na conversa. O Edivar, sem conhecer, cara, eu fico ali, o professor Edivar, quando ele me vê, eu tenho uma alegria profunda, porque é uma coisa que não paga. E meu filho, naquela época, ele tinha 18 anos, ele já ia ser pai, namorou com a garota aí do setor. Acho que ele tinha 17 anos, ela tinha 14. E já ia começar a vida E hoje, mora com a esposa até hoje. Tem uma filha já de 15 anos, né, que nasceu, e já foi até a festinha dela. Mas uma pessoa extraordinária. Então, o Edivar, eu tenho essa coisa com ele, que eu sei que tudo que eu fizer para ele é pouco. Porque imagina só, uma pessoa que nunca te conhece, você de repente ter aquele desejo, vindo aquele desejo de te ajudar de uma forma ou de outra. E foi fantástico, né? Foi muito... Isso deixa a gente bem feliz. O senhor falou a respeito da sua fé. Poderia comentar um pouquinho a respeito da sua religiosidade? Tem a ver com aquele colégio de freiras? Tem a ver com a sua família? Tem a ver com outros processos? Na verdade, a minha fé veio através do sofrimento. Comecei a sofrer porque eu casei, inclusive, quando eu era professor, eu casei com uma ex-aluna minha, na época. Menina nova também, eu tinha já meus 24, 25 anos, ela tinha 17. E casei com ela e veio os filhos. A gente tinha uma vida tranquila. Mas, de repente, ela resolveu querer ir com a irmã para os Estados Unidos, porque a irmã dela precisava levar a filha para estudar, e minha esposa levou meus filhos também para estudar lá. Aliás, o caçula, o Fabrício. Aí ele levou eles, e para mim ir daí 3 meses. Mas aí resolvi e fui. Depois de 3 meses, pedi licença aqui da UFG e fui com o mais velho. O mais velho tinha 16 para 17 anos. Eu era 15 para 16 anos. E lá, foi com 4 meses, minha mãe faleceu aqui no Brasil. Minha mãe faleceu e eu comecei a ficar meio angustiado, meio triste. E aí, minha esposa disse que não voltava mais para cá. Que lá que era a vida que já tinha talão de cheque, tinha dinheiro, tinha não sei o quê. E se eu quisesse vir, eu podia vir, mas que ela não vinha, não. Eu falei, pois eu vou. Eu não vou ficar aqui, não. Era muito sofrido. Eu falei, eu tenho meu emprego lá e tudo, e vou voltar. E meus filhos vieram comigo na época. E aquilo baixou em mim muita tristeza, comecei a pensar naqueles meninos que eu tinha que educar eles sozinho. E eu comecei a frequentar a igreja. Qual igreja? Católica. Aqui, eu moro, inclusive, na rua ali onde o padre Marcos, que é um padre que tem... Aqui na Itatiaia? Na Itatiaia. E ali eu comecei minha caminhada.
E era através da oração que eu vencia os momentos difíceis, né? Meu filho mais velho já dirigia, já saía para tomar cervejinha, tomar cerveja não, para ir para as festinhas com os colegas, aquela coisa. E não aparecia. Eu, quando ajoelhava lá próximo da minha cama e começava a fazer minhas orações, aí passava um pouco, ele chegava. Eu falei, gente, olha aí, a gente tem que ter fé. E essa fé veio crescendo. E hoje eu sou uma pessoa que muito ligada à Igreja Católica. E não sei qual que também é a religião ou de outras pessoas, se eles acreditam ou não sei. Mas um dia eu estava lá na minha cidade, eu estava com uma depressão profunda. Aí uma sobrinha minha, casada, me viu numa tristeza profunda lá debaixo do pé de manguba, frente à casa da minha mãe. E quando me viu, de longe ela ficou assim preocupada. Aí veio com um santinho. Aí chegou e me mostrou, falou, olha, ela é minha comadre. Olha, compadre, isso aqui eu sei que você é muito religioso, gosta muito de oração. Essa santinha aqui é para você. Na hora que eu peguei na santinha, veio aquele perfume de rosas. E eu fiquei assustado. Ela falou assim, o que foi que você está assustado? Eu falei, não, eu senti um perfume. Falou, olha para ela aí, é a Santa Teresinha do Menino Jesus, é a Santa das Rosas. Ela abraçadinha com as rosas, né, a Santa. Aí eu entrei para dentro de casa, ela saiu para casa dela, eu entrei, e ali ajoelhei, e tinha a oração dela. A partir daquele dia, nunca mais eu parei de rezar para ela. E aí aquela fé foi aumentando, aumentando. E eu falei, gente, a gente tem tribulações, toda pessoa tem tribulações. E quanto mais você ora, às vezes aumenta a tribulação, porque a gente vê que tem uma força negativa muito forte querendo te destruir, te afastar, ir para farra, para bebedeira, para coisa. E a gente tem que acreditar que com Deus a gente é mais forte. E hoje eu sou muito ligado à oração do terço, essas coisas. E é assim que a gente vai levando a vida. Eu fiquei em dúvida só, aonde nos Estados Unidos vocês foram e que ano foi? Foi em 2001, foi como é que é o nome lá? O pessoal daqui, o brasileiro vai muito para lá. Esqueci, aquela região lá. Miami? Não, Miami. Miami não, fugiu da memória. É no sul? Bom, também não tem tanta importância. Sei. Eu sei que eu fiquei lá, na verdade, não cheguei 4 meses só. E tinha pedido uma licença daqui, aí voltei. Quando eu voltei, o diretor atual, que era o Venerano de Freitas, ficou sabendo que tinha chegado e mandou me chamar. Falou, volta rapidinho para a coordenação, porque a coisa aí tá feia. E eu corri, voltei, aí suspendi minha licença. Aí voltei, foi até bom, porque precisava de atividade, porque eu estava muito, né, aquele momento difícil. E como é que foi com a barreira da língua lá nos Estados Unidos? Não, eu não cheguei a ter muito. Meu filho mais novo já estava estudando, já estava tendo noção, já estava estudando normal. Mas eu não cheguei a aprender muito. A minha intenção era fazer curso, tudo, para ficar mais um tempo, mas aí, com os problemas da esposa e minha mãe que faleceu, é melhor voltar para o Brasil, a gente vai para aqui. Eu nunca era acostumado a trabalhar em limpeza de casa, de carro, não sei o quê, só serviço pesado. Eu falei, não, eu vou para o meu cantinho, que também a gente vive tranquilo. O senhor mora aqui perto da UFG? Moro no Itatiaia. aqui na Itatiaia, aqui ao lado. Morou aqui por causa da UFG? Foi. Na verdade, eu trabalhava lá na praça, lá na Copeste, né? E aí saiu as casas aqui do setor, que foi, parece que foi 30% para os servidores da UFG, outros para a polícia, outros para o Saneago. E com aparecer essa oportunidade eu não tinha casa, eu pagava aluguel, aí através de uma secretária lá da Copeste, ela conseguiu que eu recebesse uma dessas casas. Porque meu salário era pouco, mas ela conseguiu lá umas coisas, umas declarações, algumas coisas. Aí eu consegui essa casa e vim morar aí. Aí logo recebi um convite para ir para o colégio, né? Lecionar no colégio. Era doação essas casas? Inclusive casas... tiveram alguns terrenos aqui. Na verdade, essas casas, antigamente eles tinham essas casas que as pessoas pagavam as prestações, né? Por exemplo, 30 anos, 20 anos, 40 anos, sei lá. E saiu o contrato direitinho, chama por uma companhia de habitação, chamava Coab na época. E a universidade
estava encarregado de distribuir 30% dessas casas para o servidor, porque como que as pessoas deslocavam para vir trabalhar aqui, que era muito deserto, não tinha quase nada. E ônibus passava de 40 em 40 minutos. E eu fui um desses que consegui uma dessas casas, porque consegui documento como fosse arrimo de família, que meu pai já era falecido. E aí consegui a casa e comecei a pagar a prestação. O senhor sabe dessa história que tiveram alguns professores que ganharam terrenos aqui na volta? Eu não lembro, não. Eu sei que servidor, eu sei que ganharam um terreno aqui pro lado, aqui num setor aqui ao lado, aqui da Itatiaia, e eles construíram tipo mutirão, sabe? Fizeram os mutirão, por exemplo, 20 servidor ia lá fazer uma casa, fazer a outra, e fizeram. Aí aconteceu aqui de ganhar esses terrenos. Agora tem umas casas mais, já bem maior, aqui, terreno maior, que esses foram mais para os professores, né? Que adquiriram porque salário melhor, situação era melhor, né? Aí tem essas casas aí dos professores. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui na FIC. Estamos aqui hoje, né, fazendo essa entrevista, antiga Facombi. Uhum. Como é que era o seu dia a dia? Hoje é muito informatizado. Mas como é que era na sua época de início de trabalho aqui na FIC e também na Pró-Reitoria, né? O senhor falou que era bom datilografista. Correto. Aqui, quando eu vim trabalhar na secretaria, e na secretaria administrativa, eu não gostava muito, serviço, então, mas aí logo aposentou uma colega minha, aqui aposentou não, ela pediu demissão e fez acerto com a universidade, recebeu lá a indenização dela, chamava Lolo, era a secretária da parte acadêmica dos cursos. E com ela pediu demissão, no dia seguinte, a atual diretora da época, que era a professora Maria Auxiliadora, Cizinha, ela baixou uma portaria com o meu nome para assumir, porque tudo era na base de portaria aqui naquela época. O secretário, os coordenadores, todos que tinham que baixar portaria. Aí eu assustei quando eu vi aquela portaria. Mas eu não entendo lá do serviço, como é que eu faço? E ela, foi 3 dias só, ela foi embora, a Lolo, não me ensinou nada. Eu cheguei nessa secretaria, tinha um terminalzinho, antigamente era um terminal, não era o computador, um terminal para digitar as notas. E tinha toda a situação que eu não sabia nada, porque o secretário é peça-chave aqui dentro, ele mexia direto com o aluno, com os coordenadores, com o diretor, os alunos em geral, né? Tinha que vir aqui, passar aqui para ver a situação deles, né? E eu ficava ligando, ainda bem que encontrei colegas fantásticos, ligava aqui para Ciências Sociais, ligava para o Instituto de Arte, lá tinha uma pessoa, eu não recordo o nome dela, mas ela me passava todas as orientações, faz assim, e eu falei, e agora, como é que eu faço? Aí, por telefone, você acredita? O senhor lembra desse funcionário da FCS? Não, naquela época, já tem muito tempo, né? Eu não lembro mais o nome das pessoas, mas foram muito gentis, foram espetacular. Aí eu aprendi e naquela época também, as notas, era o secretário que digitava todas as notas. Imagina mais de 1.000 alunos, ou 900 para 1.000 alunos, você digitar a nota de um por um, e eu ficava aqui até tarde, aqui digitando essas notas. E aí tinha os alunos que passavam direto, tinha que ter uma média 7,5, e depois vinha o aluno que ficava para final, né? Fazia a média, quem não atingisse 75, 7,5, ele ia para o final. Aí depois vinha a segunda época, e tanto, quer dizer, era uma batalha feia. E para fazer matrícula também era feito aqui, era o secretário, mas as coordenadoras, que ficavam o dia todo aí fazendo matrícula. Hoje é tudo mais... E foi uma época complicada, que aqui tinha jornalismo, relações públicas, radialismo, aí tinha biblioteconomia, esses cursos todos aí. E você tinha que ir, eu sozinho, tinha dia que sair daqui cansado, a cabeça cansada. Ainda ia lecionar, né, no colégio. Mas foi assim, a vida foi dessa forma. Eu enfrentei, fui muito admirado aqui para as pessoas, mas eu não me gloriava, não me sentia melhor do que ninguém, continuar com a mesma humildade, a mesma simplicidade, procurando só fazer o melhor e dedicação total, né? Isso é uma filosofia de vida para o senhor? Ser humilde, não aparecer muito? Isso aí que eu vim do interior, né? Assim, muito sofrido, família carente assim, entre aspas, né? Porque meu pai até tinha uma vida tranquila, a família imensa lá no Tocantins, pessoas muito bem-sucedidas lá.
Mas naquela época a pobreza era grande também, né? Porque era uma época muito tempo atrás, as coisas eram difíceis, né? Então aconteceu que aqui foi assim, mas eu tive chefes bons, Venerando, uma pessoa excelente, o Magno, muita gente boa, incrível, né? E aí foi pessoas boas passaram aqui. Aí veio a Angelita também, que dispensa comentários, né? E por onde eu passei, CVPD, eu tive pessoas fantásticas lá também. Teve o ex-reitor, Paulo Pirillo, uma pessoa maravilhosa. Doutora Nora Awad. A Nora Awad era um dos maiores dermatologistas de Goiânia. Tinha 2 filhos que era formado também em dermatologia. Era professor aqui da UFG. Mas uma pessoa que eu nunca vi igual, de uma simplicidade, de uma famosa, né? Pessoa muito... então são pessoas por onde eu andei, graças a Deus eu saí de lá feliz, né? Mas teve uns carrascos, mas foi no início, a pessoa era mais enérgica, né? Mas era a formação, o jeito deles, era dedicado, era competente, todos eles. E assim eu passei por muitas figuras aí. Como é que é essa história que o senhor era professor também? Eu vim morar aqui na Itatiaia e naquela época a dificuldade para o professor era muito grande. E o que aconteceu? Eles ficavam procurando as pessoas para poder ir para o colégio. E na época do Ari Valadão, foi governador naquela época. E que ano foi isso? Isso foi em 79. De 78 para 79. E um colega meu era professor de matemática, aí, chama Clarindo. Um dia ele me chamou, falou, eu fiquei sabendo que você gosta muito de matemática, você não quer me substituir lá no colégio, não? Porque eu estou tão cansado, que os alunos são terríveis, eu não dou conta mais de... E tinha uns 3 meses só que ele me lecionava aí, assim que foi fundado o colégio. Aí ele me passou a matéria dos cursos lá da ginasial, naquela época chamava, né? E me passou e eu falei, vou lá. Aí cheguei lá, assim, medroso, falei, como é que eu vou entrar, que eu sou muito tímido, como é que eu vou lecionar? Aí cheguei para o diretor e falei, olha, o professor Clarino não pode vir, está com problema assim, pediu para me substituir, ele pode? Ele falou, pode. Me levou para a sala. E ali aconteceu. Comecei e o pessoal começou a gostar das aulas, né? O diretor, então, ficou fantástico. Ficou, assim, bem fascinado, né? Falei, gente, como é que eu vou lecionar aqui com essa timidez toda? E tinha uma aluna lá, que é interessante, que eu até falei que é uma história dela. Essa menina tinha uns 16, 17 anos. E ela falou lá para o pessoal, olha, não vou assistir aula com esse professor não, porque ele gosta muito de farra. E ela era evangélica. Ele gosta de estar nos barzinhos aí, tomando uma cervejinha, jogando sinuca. Então eu não vou assistir aula com esse caboclo não. Aí passou, no outro dia, e como o nosso diretor lá, o Osmar Davi, ele era muito enérgico, ele era bravo, ele gritava, o menino tremia com ele. Aí viu ela no corredor e perguntou, ela falou, não, é porque eu não quero assistir aula com esse. Não, você vai. Aí obrigou ela e entrou. Você acredita que com 15 dias que eu estava lecionando para essa menina, ela mandou um bilhete para mim, através de uma colega, querendo namorar comigo. Você imagina bem como que é as coisas, né? E é porque não queria assistir, porque eu era isso, aquilo. Aí depois, ela é evangélica, e falou, a minha mãe quer falar com você. E eu falei, e agora? Isso mais ou menos no mês de abril, era um frio danado naquela época. Aí desci a rampa com ela, aqui os alunos, e fui lá. Quando eu cheguei lá, a mãe dela me viu, foi me vendo e eu me apresentei para ela. E eu fumava um cigarrinho. Muito pouquinho, eu fumei muito pouco tempo, mas fumava naquela época. Aí ela pôs lá uns bilhetinhos lá. Nessa casa não bebe, não fuma e nem fala da vida alheia. Aí eu olhei e falei, isso é para mim, porque ela sabia que eu gostava de uma cerveja, que eu gostava de fumar um cigarrinho. E aí colocou aqueles... Aí eu assustei. Ela falou, olha, eu fiquei sabendo que você está querendo namorar com minha filha, ou está namorando, eu não sei. Mas para você namorar com ela, você tem que passar para a minha igreja. Você tem que ir participar do culto, passar da igreja, porque... E outra coisa, você não pode passar de namorar mais de 6 meses, porque depois de 6 meses tem que casar. E eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus, e agora? Eu gosto dessa menina, eu estava gostando dela. E aí eu fui para a igreja lá um dia. E fui, e aí o pastor falou assim, tem alguém aqui que não é
que não é evangélico aqui. E eu fiquei caladinho, fiquei lá bem tranquilo. Aí ele falou assim, tem alguém aqui que não é... Aí ela falou, tem um rapaz ali que ele não é evangélico. Aí levanta a mão, aí eu levantei, eu fiquei assim. Aí me chamou lá na frente, assim, agora você vem aqui, porque nós precisamos conversar. Aí ela fez uma pergunta lá para mim, você aceita Jesus Cristo? Eu falei, aceito, quem que não vai falar que não aceita Jesus Cristo? Ele falou, pois então, o pastor aqui vai ser responsável pela sua, não sei o quê, e rezaram, oraram lá, fizeram aquelas orações, e aí, quando eu saí de lá, rapaz, no colégio, ficaram sabendo logo que me chamavam só de irmão, o pessoal, os alunos, tudo. Mas foi um namoro assim curto, também não, eu falei, não vai dar certo, né? Porque eu sou católico e a coisa vai... Aí eu terminando esse namoro. Mas era uma menina simpática, educada, e você vê como é que é a história. Ela me odiava no início, sem me conhecer. Em pouco tempo ela já queria namorar comigo, né? Engraçado, né? As coisas. E aí são coisas assim que você não esquece, passa o tempo que passar, a gente lembra daqueles episódios. Os causos, né? E o senhor teve dando aula há quanto tempo? Fiquei 21 anos, fui secretário-geral por 3 anos. Eu assumi a secretaria na época do Ademar Santillo. O Ademar Santillo era o secretário da Educação e quem me conseguiu esse cargo aí foi o Anuar Awades, que eu acabei de falar. Quando ele ficou sabendo que eu era professor, ele era tão bom que ele falou assim, você quer ser diretor do colégio? Eu falei, não. Como é que é o nome do colégio? Valdemar Mundim. Isso é uma homenagem a um funcionário que faleceu, foi até, acho que pro lado do Araguaia, afogado, morreu. Eu disse que era um excelente funcionário aí, colocaram o nome dele. Então, são coisas assim que a gente vai memorizando, né? Mas é igual essa minha mulher, a mãe dos meus filhos. Quando eu conheci ela no colégio, que eu passava as tarefas, ou fazia os testes, aquelas provas, né, para avaliar os alunos. Um dia eu sabia que ela não era muito boa em matemática. E a nota dela era das mais altas. Aí perguntei para ela, no meio de todo mundo, falei, se você vem aqui no quadro e desenvolver 2 questões dessa prova aqui para mim, eu aumento sua média. Aí eu sabia que ela não sabia a matéria, e ela ficou com raiva de mim, saiu da sala, e que foi algum colega passou uma cola, eu não tinha visto. E aí ela ficou com raiva de mim, não queria assistir a aula, eu comecei a conversar com ela, falei, não, eu fiz aquilo não foi por maldade não, eu queria só saber algumas coisas, e você me perdoa, me desculpa, eu quero é que você volte, porque eu quero que você aprenda, que você... E aquilo eu fui conversando com ela, terminou em namoro, essa brincadeira, deu no que deu. Você vê, né, são coisas assim que passam, né, e a gente fica... Essa foi a mãe dos seus filhos? Mãe dos meus filhos. A gente ficou 17 anos casado. Vamos ir nos encaminhando para o final da entrevista. Eu queria lhe propor aquela conversa entre o senhor hoje com o senhor criança. Naquele momento lá, naqueles momentos que o senhor relembrou. O senhor criança, pré-adolescente, né? Tem alguma mensagem que o senhor enviaria para aquela criança lá? Você fala para o Idel, criança. Ah, tá. A mensagem que eu poderia falar para ele é que ele soube aproveitar de todos os momentos que ele viveu e com muita simplicidade. Já nasceu já com uma pessoa humilde e teve os problemas de saúde, então eu passaria uma mensagem que ele teria que ter muita força e muita determinação para poder vencer na vida. Quer dizer, eu acho que toda criança precisa de amor. Eu fui uma pessoa que tive bastante amor de minha família. Então, a gente sem o amor, sem a fé, a gente não chega em lugar nenhum. Essa é a minha mensagem. Tá bem. Eu queria lhe pedir autorização para usar essa entrevista para o UFG Memória Relatos. A 2ª temporada vai ser lançada esse ano, de 2024, no aniversário da UFG. Queria saber se o senhor concorda em participar e a gente vai subir no YouTube da UFG esse material. Ok, não, tranquilo. E deixo aberto para o senhor fazer as suas considerações finais sobre essas lembranças que o senhor evocou aqui hoje.
Não, eu fico tranquilo, porque se tratando de FIC, aqui foi onde na verdade, eu cresci como servidor. Essas homenagens, eu agradeço muito os alunos que me fizeram tantas homenagens. Inclusive, eu guardo comigo uma corrente, que foi a mãe de um aluno que me presenteou numa colação de grau lá naquela época, foi de publicidade e propaganda, que eu fui o homenageado, o nome da turma. E aquela mãe daquele aluno, desse aluno que teve tinha um problema no cérebro, na cabeça, tinha uma válvula. E eu procurei ajudar ele de todas as formas, e ela não sabia como me agradecer. Aí me deu essa correntinha de presente. E lá, quando falaram meu nome lá na colação de grau, que foi até num auditório muito grande, foi durante o dia, nunca tinha acontecido uma colação de grau às 10 horas da manhã, foi num shopping, do lado lá do setor bem distante daqui. E lá eu fui muito aplaudido de pé por todos os servidores. Aquilo eu fiquei impressionado. Eu falei, nunca tinha recebido uma homenagem daquela. Era a professora Milka, que era a reitora. Me aplaudiram de uma forma que parecia que não ia parar, mas aqueles aplausos. Então foi emocionante, muito bacana, muito bom. E essa mãe desse garoto, ela é tão bom você fazer o bem para um filho, né? Principalmente quando tem problema, né? Às vezes eu fui criticado porque eu apoiava ela, aquele filho, mas ele, quando chegava aqui para fazer as provas ou fazer um trabalho, professor, eu preciso de um trabalho para amanhã ou para depois, ele chegava lá fazer o trabalho e esquecia de trazer. Então eram essas coisas, cada problema. E depois ele ainda fez outro curso superior, além daqui de publicidade. Hoje dizem que ele é professor, mas particular, se não me engano. Como é que é o nome dele? Daniel Yunes. Daniel Yunes é um garoto que nunca me esqueceu. De vez em quando, meu aniversário, ele guarda a data do meu aniversário, manda uma mensagem. A gente não conversa há muito tempo. Mas a mãe dele, que pessoa maravilhosa. Eu fiz aquilo com gratidão imensa. Vou carregar essa gratidão a minha vida inteira. Enquanto eu puder fazer por alguém assim que vive esse momento, essa situação, a gente deve fazer, porque é tão bom, né, ver alguém feliz, né? É igual um aluno aqui que formou em jornalismo, à época, não recordo bem a data, e quando foi mais ou menos no mês de outubro, ela fez um concurso e passou, mas não tinha concluído ainda, faltava ainda 3 meses para concluir. Aí a mãe dela chegou desesperada aqui na minha sala, falando, moço, o que eu faço? Minha filha passou no concurso e tem 60 dias para ela apresentar o diploma, tudo. E aquilo me deu uma agonia tão forte que eu falei, vamos correr atrás. Aí liguei lá no CGA, que era SA, uma coisa assim. Lá era o CGA, o mesmo CGA hoje. SAA, uma coisa assim. Aí liguei lá e eu falei, olha, está acontecendo esse caso assim, dessa aluna. Aí pediu o diretor fazer um ofício e tal, para ver o que eles podiam fazer. E lá, correndo tanto que eles conseguiram adiantar as provas dela. Como ela tinha a frequência normal, não tinha problema. Aí os professores adiantaram as provas dela e ela fez as provas. Aí eu preparei o processo da colação de grau dela e com autorização da reitora na época, acho que era a Milka, se não me engano, ela conseguiu o diploma, sabe? Muito rápido. Aí quando a mãe dela quase se explode de alegria. Quer dizer, é tão bom fazer uma coisa que você vê que tem condições, a gente corre atrás. Eu não vou chegar aqui e falar, não vai dar conta. Eram coisinhas assim que eu fui acrescentando, sabe? Mas por que eu fiz aquilo? Não foi por interesse de nada, não queria nada, eu queria apenas ver aquela mãe feliz e aquela menina feliz. São essas coisas que deixam a gente feliz e contente. Eu agradeço a você pela essa atenção, por ter vindo aqui, uma coisa tão descontraída, com meus problemas, minhas dificuldades, minhas alegrias, minha tristeza. E desejo que você tenha muito sucesso e que tenha uma carreira brilhante. E seja abençoada ali pela Angelita. A Angelita é uma pessoa muito boa. Eu tenho certeza que ela merece tudo de bom.